Comissão de Defesa do Consumidor realiza audiência pública para discutir a cobrança de taxas no porto da capital. Precisa ser revisto isso, assim como a gente tem que começar a rever a gestão e a administração do Porto de Manaus. Diretor-presidente da Gradiente vem à Assembleia e anuncia o retorno da indústria Zona Franca de Manaus. Parlamentares analisam vetos apresentados pelo governo. E mais, deputado José Ricardo convida a população para debater sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Comissão de Defesa do Consumidor da Além realiza audiência pública para discutir a cobrança de taxas no Porto de Manaus. Para o deputado José Ricardo, os valores cobrados são abusivos e podem prejudicar o turismo no Amazonas. Essa é a terceira audiência pública realizada na sede da Alean para discutir o valor das tarifas cobradas aos turistas no porto. Atualmente, ao chegar em Manaus, cada turista nacional ou internacional paga $35, cerca de R$ 130. Além disso, cada vez que desejar sair do porto para visitar a cidade, ele também é obrigado a desembolsar $10, o equivalente a R$ 37. Essa taxa, que é paga cada vez que o turista sai do navio para passeios na cidade ou no rio, é que está sendo considerada abusiva. Para o deputado José Ricardo, a decisão precisa ser reavaliada sob pena de provocar uma queda no turismo do Amazonas. É um absurdo, precisa ser revisto isso, assim como a gente tem que começar a rever a gestão e a administração do Porto de Manaus, porto histórico, é na área central de Manaus, é, portanto, uma área turística, e até mesmo as pessoas aqui de Manaus têm dificuldade no acesso a esse porto, tem que pagar, às vezes até para fazer uma visita, né, para receber algumas pessoas, então algo tem que ser feito. Segundo este representante do porto, os valores são investidos na manutenção das instalações. A criação da nova taxa é uma iniciativa da antiga companhia que operava no local. É um porto antigo, é um porto secular, que tem 114 anos, e a parte física do porto precisa de constante manutenção. E o porto gasta muito com manutenção, com o ISPS Code, com a segurança, com a Receita Federal. Não é um pessoal treinado para trabalhar no porto. Então, agora as empresas arrendatárias receberam o porto de volta e vão, com certeza, começar a revitalização. Diante das denúncias, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia cobrou das autoridades portuárias a planilha de custos do porto. Depois de uma análise, será verificado se os investimentos justificam os altos valores das taxas. O que foi se observado? A cobrança em dólar, né? Nós estamos no Brasil, é real. Então, tem alguns itens que estão sendo cobrados e que isso recai diretamente no bolso do consumidor, principalmente daquele consumidor turista que vem para cá e aí dificultando até o acesso. Então, o que nós queremos? Nós queremos, claro, turistas aqui na nossa região e tanto turistas de fora do Brasil, como daqui mesmo, do nosso país, mas com taxas em língua portuguesa e com taxas condizentes com o bolso do nosso cidadão. Um relatório com as denúncias será enviado ao Ministério Público Federal e à Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAQ, para a investigação da legalidade das cobranças. A Gradiente vai voltar a operar no Polo Industrial de Manaus a partir do segundo semestre. Em visita à Assembleia, o diretor-presidente da empresa explicou que a aposta agora é na fabricação de produtos voltados à energia sustentável. Após fechar as portas e enfrentar um plano de recuperação judicial, a Gradiente vai voltar a operar no Polo Industrial de Manaus. A empresa foi uma das pioneiras no estado, instalada em 1972. E no auge, chegou a gerar mais de 9 mil empregos diretos. O diretor-presidente da Gradiente, Ricardo Staub, esteve presente no Poder Legislativo para falar sobre as oportunidades que a Gradiente traz ao estado. Ele explicou que o foco agora é no desenvolvimento de produtos sustentáveis. De energia renovável, como painéis solares, como lâmpadas LED,
e também produtos de monitoramento de segurança, tanto industrial quanto patrimonial. Nesse primeiro momento seria isso, mas sempre olhando também para o áudio, que é foi o nosso principal produto comum sempre, com potencial da gente voltar a produzir no médio prazo. A Gradiente foi considerada líder no segmento de eletroeletrônicos em 2005 pela revista Forbes, além de ter sido considerada uma das 10 marcas mais valorizadas em 2003. Entre os deputados, ficou a expectativa de a Gradiente ser mais uma empresa a agregar valor ao polo industrial de Manaus em meio aos ataques sofridos recentemente. A Gradiente foi uma das pioneiras da Zona Franca, era dirigida pelo Eugênio e pelo Ricardo. O Ricardo faleceu e agora quem assume essa gestão é o Ricardo, filho do saudoso Ricardo Staub. Então é uma notícia boa, é um momento muito legal para o distrito a volta da Gradiente. Deputado José Ricardo vai debater com a população a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2019. Os detalhes com o repórter Rafael Marques. O deputado José Ricardo quer possibilitar que a sociedade e movimentos sociais apresentem ideias para a melhoria das políticas estaduais no Amazonas. Para 2019, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê um recurso de quase 18 bilhões de reais que deve ser administrado pelo próximo novo governador. O debate da LDO vai ser na Praça da Matriz, centro da cidade, às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Rafael Marques para a TV Aleã. Os deputados estaduais analisaram 3 vetos apresentados pelo governo. As matérias tratavam de reajustes dos servidores da UEA, Saúde e Segurança Pública. O primeiro veto analisado foi a respeito de uma emenda apresentada pelo deputado Josué Neto em um projeto de lei sobre os servidores da Universidade do Estado do Amazonas. O parlamentar pretendia alterar a carreira dos professores da antiga UTAM, igualando os salários aos demais docentes. Ela apenas faz com que os professores, servidores mais antigos, tenham, principalmente os que são oriundos da antiga UTAM, tenham os mesmos benefícios do que os atuais professores da UEA. É apenas isso. Não há nada além disso. Isso é algo que, de acordo com os nossos cálculos, gera uma despesa de R$156 mil, quer dizer, é algo completamente executável. O governo do Estado Executivo pode pagar. A votação foi de 10 votos favoráveis ao veto e 12 votos contra. O resultado final foi pela manutenção do veto, já que eram necessários 13 votos contrários. A outra proposta analisada foi o reajuste dos servidores da saúde. A matéria foi vetada pelo governo porque os deputados estaduais alteraram o reajuste proposto originalmente pelo Poder Executivo. Esse veto do governador é muito consciente. É respeito à Constituição do Estado, à Constituição Federal, em que a competência é exclusivamente do governador. Tratar sobre funcionário público, criação de secretarias, salário, isso é prerrogativa exclusiva do governador. E o governador amazonino reconheceu o seu direito, deu dignidade, melhorou as condições de trabalho, reconheceu o reajuste, ele não deixou de dar reajuste, ele deu as condições que poderia pagar. Ele disse, olha, posso pagar isso aqui, o teu reajuste é 24%, mas nós vamos parcelar. A longo prazo, você vai receber aquilo que não deram no passado. E eu lamentei, porque o governador vetou, no caso da saúde, o reajuste que seria realizado só em 2020, que foi antecipado para 2019. Até porque há uma previsão de aumento da arrecadação. Então, tanto os policiais como da educação e da saúde, a previsão de aumento da arrecadação vai ser suficiente para poder pagar esses reajustes. Então, não tem justificativa em termos econômicos e de inviabilidade orçamentária do governo de não aprovar esses reajustes. O argumento colocado pelo governo do Estado é de que não há recursos. Isso não procede. Eu tenho aqui o cálculo que eu levantei agora do site da Cefaz. Até maio, a arrecadação do Estado foi 7.633 bilhões. Comparado com o mesmo período do ano passado, que foi de 6.182,
Isso dá 1,451 milhões de aumento de arrecadação, de excesso de arrecadação. Portanto, 23,47. Isso não é previsão, isso é realidade, isso é um dinheiro que já entrou no caixa do governo. O outro argumento dele é de que nós não poderíamos emendar. O interessante é que na educação o deputado Sinésio apresentou uma emenda e ele sancionou. Então, quer dizer, na educação podia emendar, na saúde não pode emendar. O veto da saúde foi mantido, também com 10 votos favoráveis e 12 contrários. O terceiro veto em análise foi em relação ao reajuste dos policiais e bombeiros militares do Amazonas. O item foi retirado de pauta. A expectativa é que o governo envie um novo projeto de lei a respeito do assunto. Os 4,20% que foi dado pelo governo foi o máximo que ele pôde chegar por causa da lei de responsabilidade fiscal, temendo uma insegurança financeira lá na frente. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado, um momento muito difícil, em que nós não sabemos como é que vai ficar a situação da Zona Franca de Manaus. Está aí a situação colocada. Nós temos despesas correntes, nós temos despesa primária, nós temos despesas financeiras que foram feitas em empréstimo, foi feita uma série de movimentação no passado que o governo tem a obrigação de pagar. Isso precisaria ter sido derrubado o veto e imediatamente entrado um outro projeto em pauta. As duas matérias não podem tramitar em conjunto. O que acontece agora é que o governo vai precisar enviar uma nova proposta ou anunciar uma nova proposta para que esse veto possa ser derrubado e essa nova proposta possa ser votada. A deputada Alessandra Campelo anunciou que vai fazer uma emenda destinando recursos para o campus do IFAM em Manacapuru. Mais informações com a repórter Pérola Paula. A deputada Alessandra Campelo esteve em reunião com professores do Instituto Federal do Amazonas de Manacapuru, na sede da Assembleia Legislativa. A parlamentar disse que a emenda será elaborada para ser aplicada em 2019 na criação de um novo curso no Instituto, na área de informática. O objetivo é formar profissionais em hardware e manutenção de redes. A votação das emendas parlamentares será em dezembro, durante a apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2019. Pérola Paula para a TV Aleã. 21 de junho, quinta-feira. Deputado Ricardo Nicolau realiza audiência pública da Comissão de Saúde, às 8 horas da manhã, no auditório Cônego Azevedo. No mesmo dia, deputado Mário Bastos promove sessão especial em homenagem ao músico e compositor Rosivaldo Cordeiro, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E deputado Vanderlei Dallas realiza sessão especial em homenagem à escritora amazonense Irlene Leal, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E o Aleã Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.